E aí, meu caro Renato Serençati? Diga lá, senhor João Como Paulo vinho, Messer. quanto mais... Tencati tem essa marca, né? Ele tem vida longa em alguns clubes. Londrina aqui. Vamos lá, João Paulo Messer. Dos três aí, quem que tá na melhor condição? Felipe Matheus, Cláudio Tencati ou Alessio Antunes? Alessio Antunes? Vou responder essa questão aí. É claro que... Vamos lá, vamos falar sério primeiro. Felipe Matheus chegou no Criciúma Série C do Campeonato Brasileiro, segunda divisão do Catarinense. Subiu com o time 150 jogos, subiu da C para B, da B para A. Hoje é protagonista num Criciúma de Série A de Campeonato Brasileiro. Nunca foi na sua carreira inteira, tem 34 anos. Então é um jogador... Mas se você pegar do elenco, ele e o Rodrigo são os que mais espelham essa ascensão do Criciúma e combinado de carreira. Ele com 34 anos e o Rodrigo com 37, os dois. O Rodrigo é capitão e ele protagonista de um time. Então, o Criciúma o ajudou, ele ajudou o Criciúma? Evidente que sim. Agora, o Criciúma ajudou ele a projetar. Felipe, que inclusive é bicampeão catarinense e foi eleito os 2 anos como o melhor jogador do Campeonato Catarinense. Então, ele tem o prêmio individual de bicampeão e tem o prêmio coletivo de bicampeão. Cláudio Tencati chegou um pouco depois. O Felipe Matheus já estava, mas Tencati. 5 jogos na Série C, subiu o time. Depois foi para B, primeiro ano de manutenção, segundo ano, subiu o time. Belíssimo trabalho. O Criciúma deve ao Tencati? Deve, claro, pelo belo trabalho. E o Tencati deve ao Criciúma? Muito, porque o Tencati hoje está na Série A do Campeonato Brasileiro, sendo especulado como foi no Vitória da Bahia. Então ele está mudando de prateleira graças à projeção que o Criciúma dá a ele. E respondendo a questão do João Paulo Mestre que eu fiz e o João acertou, 150 jogos, quem está melhor? Alessio Antunes. Eu nunca vi torcida chamar auxiliar de burro, auxiliar de filho disso, pedir a demissão do auxiliar. Auxiliar é a melhor função que tem no futebol, né? O pessoal até brincava que o Murtosa era a melhor profissão do mundo, que ele era auxiliar do Filipão, ia para Portugal, ia não sei para onde, e ninguém xinga auxiliar. Você já viu alguém xingar auxiliar? Embora se faça justiça, o Alessio é um grande profissional pelo que a gente tem de conhecimento, né? Ele é o braço direito do Tencati. É uma união se eu não me engano, eu que o ouço Tencati vocês falou, falar isso muito no rádio também. 17 anos. É aquela história, né, João? Se você colocar 2 caras explosivos para trabalhar junto, não vai funcionar. Se você colocar 2 caras passivos para trabalhar junto, não vai funcionar. Então o Tencati é mais explosivo e o Alessio é aquele jeitão mais calmo e tudo mais. E é um casamento que deu certo aí, bom para o Criciúma, bom para os dois também. E hoje? Vamos mostrar a tabela aqui para a gente falar da importância do jogo de hoje. Vamos aqui, Campeonato Brasileiro Série A. O pessoal está dizendo, não, o Fluminense não cai, o Grêmio não cai, o Corinthians não cai, o campeonato está passando. A gente já vai entrando na 16ª, 17ª rodada para alguns clubes e tudo mais e a coisa está andando. Vamos lá. Adversário do Criciúma, Fluminense, tem 7 pontos. Criciúma, 16. São 9 de diferença com o Criciúma por 2 jogos para fazer à frente do Fluminense. Como é que o Fluminense olha o jogo? Bom, eu tenho 7. Se eu fizer 10, eu colo nessa turma de cima e não deixo o Criciúma escapar. A diferença vem para 6 pontos, em que pese o Criciúma tenha 2 jogos. Criciúma ganha do Fluminense. Criciúma faz 19, abre 12 com 2 jogos para fazer. O que o Criciúma diz? Você não briga mais comigo. Você tá fora, você caiu. Perto de mim, para mim você caiu. Para os outros eu não sei. Então a vitória hoje, João, ela é fundamental. E falar, Renato, mas é o Lanterninha. É o Lanterninha e é o Lanterninha, mas é o atual campeão da Libertadores da América. É um time que tem Paulo Henrique Ganso, que tem Renato Augusto, que tem... O Felipe Melo não veio, né? E o Marcelo também não veio, mas que vai ter na próxima rodada a estreia do Thiago Silva, que foi capitão de seleção brasileira em Copa do Mundo. Agora, tá vivendo um péssimo momento e o Criciúma tem que se aproveitar disso, certo? Porque o Corinthians já jogou na rodada e perdeu. Porque o Grêmio já jogou na rodada e perdeu. Então, se o Criciúma ganha o jogo, ele faz 19. Aí ele olha para Corinthians, por exemplo, que é o que abre aqui a zona de rebaixamento, e diz o seguinte, eu tenho 7 pontos a mais do que você e tenho 2 jogos para fazer ainda. Então, essa distância para a zona do rebaixamento é que a grande jogada aqui, ela pode aumentar. Renato, você está sendo modesto demais. Vamos fazer o seguinte, faz 45 pontos, alcança a pontuação de permanência e depois você pode sonhar com Sul-Americana, por que não? Mas uma coisa de cada vez. Para esse jogo, aqui rapidinho, técnico Cláudio Tencati vai ter uma volta importantíssima. Zagueiro Wilker Angel voltou da seleção da Venezuela, estava jogando a Copa América, 100%, já trabalhou, está tudo certo, vai formar a dupla de zaga com o Rodrigo. E eu acho que o Tencati vai promover uma surpresa hoje diante do Fluminense. Felipe Matheus, o motorzinho para acelerar o jogo,
Ele deu entrevista dizendo que o joelho ainda dói e tal, mas deve ser a novidade para entrar jogando. Acredito nessa formação. E com o torcedor empurrando, meu caro João Paulo Messer, o Criciúma vencendo. Olha, é um passo importantíssimo para a permanência, hein? Apesar da temperatura, o torcedor do Criciúma já mostrou que não tem medo de frio, de chuva e comparece. Me chamou a atenção que a torcida do Fluminense não esgotou os ingressos. Não esgotou? Não esgotou os ingressos. A mim surpreende, né? Meu caro Renato, amanhã a gente fala de vitória do Criciúma. Sem dúvida. Tomara. É Sim. o que a gente torce hoje. Ney Lopes, chega no pedaço aí, meu. E aí? Eu acho que o Fluminense vai pegar 2 barras, né? Frio, porque tá congelante, os caras carioca, morando no Rio de Janeiro. Com Pessoal de mais idade sofre com frio, né? 40 graus. Tem um carioca aqui no estúdio, o Márcio, que tá morrendo de frio. Tá de gorro. Mas vai secar o Fluminense. Não vai secar o Fluminense. Não, tem muito... O time dele tá pior, o Vasco. Não, no cenário do Campeonato Brasileiro, não. O Vasco ganhou ontem, Olha, inclusive. não vou rir porque é o Fluminense, cara. Não podemos menosprezar. Tem um famoso lá da Vila São Jorge que torce pro Fluminense, tá? Conheço. Nosso Fluminense. É, nosso Fluminense. Niquinho D'Agostinho também. Coitado.